Bom, gente, vamos para um vídeo mais curto falando sobre Revolução Industrial. Já vou compartilhar a tela com vocês. E lembrando, esse não é o primeiro vídeo que eu tenho sobre Revolução Industrial. Eu deixarei o outro vídeo no link da descrição e, enfim, para facilitar a vida de vocês, para vocês pesquisarem, acho que são mais duas questões nesse vídeo sobre Revolução Industrial e também deixarei ali um link sobre a Revolução Francesa que ajudará, em especial, o oitavo ano. Tá bom? Então, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, com apenas duas questões, mas ajudará bastante para a avaliação bimestral de vocês, para a avaliação desses dias agora. Tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui uma questão do Mackenzie falando sobre a primeira Revolução Industrial, que nos diz o seguinte: tendo como base de análise a figura e os aspectos que definiram a primeira Revolução Industrial, considere as afirmativas a seguir. Então a gente tem, né, sociedade na Revolução Industrial, uma espécie de uma casa, uma chaminé, pessoas na miséria e as chaminés expelindo fumaça típica da queima de carvão, que foi o combustível que moveu as máquinas da primeira Revolução Industrial. E aí pede para analisar as afirmativas. Então, sobre a primeira Revolução Industrial. 1. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos processos produtivos. Alternativa 2, ou 2 aqui. O Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições básicas para o início da industrialização, devido à intensa acumulação de capitais no decorrer do capitalismo comercial. 3. As transformações produtivas dessa fase atingiram rapidamente outros países, como Alemanha, França e Estados Unidos ainda no século XVIII, recrutando operários com salários atrativos, promovendo assim um intenso êxodo rural. Então estão corretas. Apenas 1, 2 e 3, B apenas 1 e 2, C apenas 2 e 3, D apenas 1, letra E nenhuma das anteriores. Então, neste caso aqui, sobre a primeira Revolução Industrial, inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcam o início das mudanças nos processos produtivos. Está correto. Na 2, o Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições básicas para o início da industrialização, devido à intensa acumulação de capitais no decorrer do capitalismo comercial. Também está correto. Aí, na 3, as transformações produtivas dessa fase atingiram rapidamente outros países como Alemanha, França e Estados Unidos ainda no século XVIII. O que está errado aqui? A primeira Revolução Industrial, durante o século XVIII e durante o início do século XIX, se concentra na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Então, nessas regiões ficaram ali concentradas as atividades industriais. França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Itália, entre outros, atividade industrial, podemos dizer, a partir da década de 1830, 1840, começam ali a surgir as primeiras indústrias nesses países que eu acabei de citar. Então, a alternativa 3, ela está errada. Então, logo, corretas apenas 1 e 2. Tá bom? Vamos aqui para a próxima. Questão 2, também pequeno. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial caracterizou-se a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela letra A, implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas, B, realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho, C, mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra, D, facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Letra E, preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Então,
Pessoal, a Revolução Industrial ela foi uma nova maneira de produzir mercadorias. Você tem anteriormente o artesanato, que era ali o ser humano movendo ali as suas ferramentas para produzir uma camisa, um cobertor, um algodão de alguma forma. Você tem a manufatura, que era quando esses artesãos passaram a ir para oficinas nas quais eles produziam essas mercadorias ali com a ajuda de outros, e a maquinofatura, que é esse processo da Revolução Industrial, na qual passou a se produzir a partir da máquina. Então você tem uma máquina operada por alguém, ou por vezes ali funcionando com um motor, e esse motor com combustível, sobretudo de carvão, gerando movimento que gerava ali sobretudo na primeira Revolução Industrial, a indústria têxtil foi a indústria desse momento, a indústria de tecidos, calças, camisas e vários outros tipos de panos. Nesse sentido, então, implementação da indústria doméstica, ela não era doméstica, ela era num lugar específico, grande, e que concentrava trabalhadores, sobretudo na área urbana. Nascer, mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. A mecanização da produção agrícola, ou seja, a chamada segunda revolução agrícola também, ocorre já na segunda revolução industrial. E não fixa o homem à terra. Muitas vezes tira esse homem da terra pela maquinização das atividades humanas e produtivas. Então, o que eu quero dizer com isso? Você coloca a máquina para realizar um trabalho, ela faz mais rápido que um homem, a terra produz mais gente alimentada. Tanto que, depois da segunda revolução industrial, a fome pela escassez de alimentos, ela deixa de ser um problema da humanidade. Hoje em dia se morre mais gente de obesidade do que de fome no mundo, curiosamente. D. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Não. O salário pago durante a primeira Revolução Industrial era um salário miserável, no qual ali se tinha que empregar vários membros de uma família para poder ter uma renda para fazer as necessidades básicas. E letra E, preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Preocupação em aumentar a produção até que está correto, mas respeitando o limite da força física do trabalhador, não. Os trabalhadores, por vezes, já podiam trabalhar até 16 horas por dia, em jornadas de trabalho extensamente degradantes. Tá? Então, nesse sentido aqui, temos a letra B, realização da produção em grandes unidades fabris. Então, eram as fábricas, eram fábricas grandes, com muitos equipamentos e muitos trabalhadores, e intensa divisão do trabalho. Uns ficavam ali para consertar máquinas, outros ficavam ali para limpar, e tantas outras coisas que, curiosamente, foram tiradas das fábricas e levadas para outros setores da vida. O melhor exemplo é a escola. Professores das mais diversas áreas, sinal demarcando quando começa algo, quando termina algo, horário para começar, horário para terminar. Então, aqui a Revolução Industrial trouxe isso, produção em grandes unidades, de grande quantidade de mercadoria e intensa divisão do trabalho. Então, terminando aqui, lembra vocês, vou deixar o outro vídeo sobre Revolução Industrial nos comentários, não, na descrição. Vou deixar ali o link para vocês verem, tá bom? Um forte abraço a todos e boa sorte.